dia a todos os irmãos que nos acompanham no nosso culto online. Quero então convidar os irmãos a estar aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus nesse domingo pela manhã. Quero então convidar os irmãos para continuarmos cultuando ao nosso Deus, mas antes vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Inclusive, nós temos um pedido especial de agradecimento para entregarmos para o nosso Deus, que são os 73 anos que a nossa igreja completou na última quinta-feira. Vamos então orar ao nosso Senhor nesse momento. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pelo Deus amoroso que Tu és, queremos pedir que a Tua palavra fale ao nosso coração, queremos entregar também ao Senhor a nossa gratidão pelos 73 anos que a nossa igreja completou. Pedimos que o Senhor continue a ser o centro da nossa igreja, a nos levar sempre conforme a Tua vontade, a nos conduzir segundo os Teus projetos, que nós venhamos a ser uma igreja fundamentada principalmente na Tua palavra e no Teu amor. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como superar o abatimento emocional? E a nossa mensagem está baseada no Salmo 42. Os Salmos, eles mostram de uma forma bem humana os problemas dos seus autores, dos homens que escreveram os Salmos, também os problemas do povo de Deus. Às vezes nós os encontramos animados, outras vezes deprimidos. Há ocasiões em que estão a cantar e em outras ocasiões estão a chorar. Na lei e nos profetas, Deus fala conosco, mas no livro dos Salmos somos nós que falamos com Deus. Atanásio, um dos pais da igreja, ele declarou que os salmos falam por nós a Deus. E é por isso que os salmos têm tanto valor para nós. E o Salmo 42 é um exemplo disso, que o salmista está infeliz, deprimido mesmo, confuso, emocionalmente perturbado, e por isso ele diz a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Primeiro, irmãos, eu quero considerar como o salmista entrou nesse estado de alma, como ele chegou a esta condição tão deprimida, e também quero considerar os passos que ele tomou para sair desta condição. Eu penso que é muito importante tratar disso, porque muitos cristãos vivem uma boa parte de suas vidas neste mundo em tal situação. Não significa que não são cristãos, mas sim que estão a perder muito da vida espiritual. Nós precisamos ser lembrados, irmãos, que Deus, Ele realiza a sua obra neste mundo através de nós. Nós somos instrumentos de Deus para a glória de Deus nesse mundo. Nós somos testemunhas do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, testemunhas da vida abundante que Jesus veio para dar, da salvação que Ele oferece. E as pessoas, ao olharem para nós, precisam perceber isso. Davi estava nesta situação principalmente por causa da revolta do seu filho Absalão. Imaginemos como estava o coração desse pai sob a ameaça de um filho que desejava usurpar o seu trono e para isso matá-lo. Essa era a intenção do filho de Davi, Absalão. Então as formas que Davi usa para descrever o seu abatimento
são tão fortes que quase podemos vê-lo pessoalmente neste salmo. No versículo 5, nós o vemos com o rosto abatido. Ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele está a falar com a sua alma, que estava com a face, com o rosto abatido. A face de Davi precisava de salvação. O homem que está abatido, desanimado, sempre revela isso no seu rosto. Você olha assim, o que passou? Está triste, está abatido. Basta olhar para ele e percebemos a condição. E assim era com Davi. Ele também sentia a ausência de Deus na sua vida. Aconteceu com Jesus lá na cruz, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes acontece isso. Estava a acontecer com Davi. No versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está? E lá no versículo 10, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E para piorar a situação, os inimigos de Davi riam-se dele, zombavam dele e perguntavam repetidamente: ô Davi, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus para que estejas nesta situação de depressão? Com certeza ele se abateu muito com esta pergunta, e por causa disso ele vivia em lágrimas constantes. Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Parece que o salmista neste versículo estava a carregar o mundo inteiro sobre os seus ombros. Ele chorava copiosamente dia e noite. Parece que tudo estava sobre ele, a esmagá-lo. Ele quase não suporta as acusações dos inimigos contra ele, contra o seu Deus. E sem conseguir controlar as emoções, Davi chega ao ponto de perder o apetite. Ele diz que as suas lágrimas eram o seu alimento dia e noite. No versículo 4, ele revela também que estava num conflito tremendo. Ele lembra dos cultos fervorosos no templo de Jerusalém, principalmente dos hinos que falavam da grandeza de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Mas agora sua vida estava perturbada, atrapalhada. Por isso o salmista estava em grande conflito, pois na sua vida ele não conseguia ver o poder e o cuidado de Deus que ele cantava no templo. Como conciliar os cânticos de libertação que cantava com a prisão que agora ele sentia? Como conciliar os cânticos de vitória que cantava em Jerusalém com o abatimento da sua alma? Os gritos de aleluia, o louvor, a festa, tudo havia se tornado luto. O que Davi fez então para vencer esse abatimento? O que fez para não ser derrotado por um estado de profundo desânimo e depressão? Primeira atitude: decidiu crer no Senhor apesar das circunstâncias. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus.
Então Davi, ele diz a si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não perdi a esperança, não perdi a confiança, não perdi a fé. Aqui ele está a fazer uma declaração de fé: espera, crê, confia, porque ainda o louvarei. Irmãos, em meio ao abatimento, quem crê e serve a Deus tem sempre um ainda, uma esperança. Eu gosto muito desse advérbio aqui usado por Davi: ainda o louvarei. Enquanto houver esse ainda na vida, estará tudo bem. Enquanto puderes colocar um ainda no meio das frases da tua linguagem, da tua existência, está tudo bem. Ainda virá o socorro, ainda surgirá o livramento, ainda nascerá a salvação, ainda virá a libertação. Espera em Deus. A segunda coisa que ele fez foi decidiu buscar o Senhor. Eu creio, e porque creio, eu busco. No versículo 8: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ele decidiu buscar a Deus através da oração, uma oração ao Deus da minha vida. Apesar de tudo que estava a acontecer, o salmista ainda tinha fé para orar. Irmãos, a pior coisa que uma pessoa pode fazer no meio do seu abatimento é deixar de orar. Mas o salmista orou, ele orou e foi recompensado. Ele diz que durante o dia sentiu a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e de noite Deus colocou uma canção de louvor em seus lábios. Irmãos, sempre há recompensa quando buscamos a Deus em oração. Sempre há recompensa quando pedimos que Deus nos ajude em nosso abatimento, em nossas aflições. Quando estás com a alma abatida, desanimado, angustiado, aflito, o que fazes? Entra em desespero, entra em pânico, ou entra no teu quarto de oração, busca o Senhor. E a promessa de Jesus é que serás recompensado com o socorro que vem do Senhor, assim como foi Davi. Entra no teu quarto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Em terceiro lugar, Davi decidiu depender de Deus como seu auxílio e segurança. Então, primeiro ele creu, depois ele buscou, e agora ele passou a depender de Deus como seu auxílio, como a sua segurança. No versículo 9 ele diz assim: direi a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. E no versículo 11: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Nesses dois versículos ele chama o Senhor de minha rocha, meu socorro e meu Deus. Apesar do seu extremo abatimento, ele não perdeu a fé e decidiu depender de Deus para sair daquela situação. Em momentos difíceis, não podemos, irmãos, perder o controle. Não podemos descontrolar-nos. Precisamos ter controle sobre nós mesmos. Devemos perguntar à nossa alma: como podes estar abatida assim? Tendo Deus que nós temos, esse Deus que é o nosso protetor, nosso refúgio, nossa rocha, nosso socorro bem presente na tribulação, não podemos ser dominados por tal estado de abatimento. Pode vir, mas não pode permanecer.
Precisamos lembrar de Deus, de quem Ele é, do que Ele já fez, do que Ele tem feito e do que Ele prometeu fazer por nós. Então, ao lembrarmos de quem é Deus, nós devemos assumir o controle de nossas emoções e dizer à nossa alma: porque estás abatida, espera em Deus, porque ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio, com Ele eu estou seguro. Irmãos, estas foram as 3 atitudes tomadas por Davi para vencer o seu abatimento: creu, buscou e dependeu. Quando o abatimento desejar estabelecer-se na sua vida, meu irmão, que possa decidir como Davi, tome o controle das suas emoções e diga: não me abalarei, confiarei, buscarei, dependerei. A história ainda não terminou. Deus tem coisas melhores para a minha vida, tem coisas melhores para a sua vida. Amém?